A ministra do Planejamento, Simone Tebet, afirmou que chegou a hora de levar a sério. E as palavras são dela, não são nossas. É ela que diz que chegou a hora de levar a sério a revisão de gastos públicos no Brasil. Segundo a ministra, o problema nas contas federais não será resolvido apenas com aumento de receitas. Não somos nós que estamos falando isso, a gente tem falado isso muito. Foi ela. Reportagem de Carol Rosito. A ministra esteve reunida nesta quarta-feira com o titular da Fazenda, Fernando Haddad, e com os secretários do Tesouro e da Reforma Econômica. Segundo Tebet, o pacote com a revisão de gastos será submetido ao aval do presidente Lula e enviado ao Legislativo após o segundo turno das eleições municipais. Não é possível mais, pelo lado da Receita, nós podermos apenas, sobre a ótica da Receita, resolver o problema do fiscal no Brasil. Nós temos o arcabouço que está de pé e vai se manter de pé. Não há nenhuma sinalização de fazer qualquer tipo de alteração. O governo espera que a proposta tramite no Congresso ainda neste ano e seja votada logo no começo de 2025. Políticas como a valorização do salário mínimo e da aposentadoria não sofrerão alterações. Diante desse cenário, nós temos alguns debates que estão interditados pelo presidente Lula e pela equipe econômica. As demais questões estão na mesa. Em entrevista à jornalista Mônica Bergamo, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse que existem questões estruturais nas finanças públicas que precisam ser resolvidas. Ele reforçou que a reestruturação nos gastos vem na frente do que qualquer outra coisa. Haddad repetiu o discurso de Tebet, dizendo que as medidas de arrecadação do governo são efetivas, mas o gasto precisa estar limitado, mesmo com as receitas fortes. O governo busca trazer confiança ao mercado financeiro e aos economistas de que vai fechar as contas como prometido. Os analistas, no entanto, acreditam no contrário. Alas do mercado não creem que os números serão positivos no final do ano e também ao longo do governo. Com isso, quase toda a curva de juros futuros fechou em alta nesta terça. E esse movimento também fez o dólar subir quase 1% e o Ibovespa ter um dia morno. Maílson, de vez em quando a gente tem a impressão que está dando volta no mesmo lugar, cachorro na hora de dormir. A gente fica dando volta ali, não sai dessa conversa. Agora, há algo no que você ouviu hoje, você veio a público participar desse debate no último fim de semana com um artigo que chamou muita atenção Desculpe, Maílson, você me corrija se você não gostar da minha caracterização, ela é alarmista o seu artigo. Há algo que você ouviu hoje que o torne menos, digamos, em estado de alarme? Olha, bem, primeiro deixa-me fazer uma retificação histórica, digamos assim. A culpa de tudo isso começa muito atrás. Claro que o Lula piorou a situação, mas a origem está na Constituição de 88. A Constituição de 88 os constituintes foram tomados de uma euforia constitucional e, na opinião deles, eles iam resolver todos os problemas do Brasil, das desigualdades, das injustiças sociais, gastando dinheiro público, não é? Essa vamos dizer, o ambiente que prevaleceu na Constituinte. Para você ter uma ideia, um ano antes da Constituinte, no Ministério da Fazenda, Pedro Parente, que era do Tesouro, fez um estudo calculando que os gastos obrigatórios representavam 37% dos gastos primários da União. Hoje são 96%, ou seja, o governo dispõe de 4% apenas para financiar as atividades normais do setor público, incluindo o judiciário, forças armadas, infraestrutura, cultura, ciência. Isso vai dar errado, esse é o tema do meu artigo. Isso não pode ser sustentável, tá certo? Por outro lado, eu acho que está caindo a ficha. Primeiro, no mercado financeiro, de alguma forma, o mercado começou a incorporar em suas avaliações de risco a insustentabilidade fiscal, como a gente viu aqui na reportagem, os juros futuros subiram, a confiança está caindo, né? Mas o desafio é muito maior do que a gente pensa. Essas medidas hoje sugeridas pela ministra Tebet são bem-vindas. Eu acho que elas estão na direção correta. Eles tiveram a coragem de reconhecer a situação, mas ela está tão longe, muito longe, de resolver o problema. Até porque algumas delas são de longa, vamos dizer, duração em termos de seus resultados. Por exemplo, combater
os altos salários do setor público, salários escandalosos no setor, no judiciário, de procuradores e juízes, não é? E isso tem o direito adquirido. Então, você pode dizer assim, olha, em vez de começar ganhando 25 mil, 5 vezes o que um advogado ganha num grande escritório de advocacia quando começa a sua carreira, você agora, a partir de agora, quem entrar vai ganhar só 5 mil e não 25 mil. O que acontece? Isso vai levar 40 anos para dar resultado, porque todos vão entrar no judiciário, o judiciário vai dizer que isso feriu o direito adquirido. No Brasil, como disse um jornalista outro dia, em vez do lema ordem e progresso, devia ser direito adquirido, certo? Porque isso é uma praga hoje no Brasil. Portanto, resumindo, as medidas estão na direção correta, mas longe de resolver os problemas. É preciso fazer uma reforma da Previdência, é preciso resolver essa questão das vinculações e assim por diante. É um bocado de coisa que você colocou na mesa de uma vez só. Eu vou puxar a Jussara para o aspecto mais imediato, Jussara, que é a partir do que você apura aí em Brasília, averiguar qual é o grau de alarme do governo, afinal de contas, que levou a ministra e o ministro, não sei se foi uma ação coordenada, você nos informa, a virem a público hoje dizendo, peraí, a nossa prioridade agora é corte de gastos. Boa noite. Olha, William, o que a gente observa aqui é que tinha, obviamente, uma pressão aqui nos bastidores e teve essa articulação para que os dois ministros, né, dizendo assim, olha, agora nós chegamos no consenso. Eu acho que me chama a atenção justamente isso, quando eles falaram, olha, a nossa questão aqui, o que era de diferente, a gente conseguiu resolver. Então, são 3 etapas. Essa primeira etapa dessa concertação entre o Ministério da Fazenda e o Ministério do Planejamento, o que a gente viu ali, né, nessa coletiva hoje, mas aí não é só isso, porque eles deixam muito claro que é preciso agora passar pelo aval do presidente Lula, ou seja, nem tudo também nessa coletiva fica claro, o que fica claro é o seguinte, é preciso levar essas medidas, a ministra ela não chega a detalhar nenhuma proposta, mas fala em 20 propostas, em 30 propostas, que eu anotei aqui, e precisa convencer o presidente Lula a aceitar essas propostas. Então, passa um recado, mas ao mesmo tempo me senti um pouco vazio, porque não há detalhamento. Ela diz o seguinte, olha, tem uma proposta que pode ela ali cortar 20 bilhões, mas também não dá um número final disso. Então, embora haja uma necessidade, ou a gente observa esse esforço ali conjunto dessas duas pastas em dizer, olha, agora vamos tratar disso com seriedade, como se isso não estivesse sendo tratado, e me chama a atenção também quando fala o agora, isso vai ser levado a sério agora, neste momento. Então, isso tudo chama atenção, porque apesar dessa coletiva, dessa demonstração de que eles vão aproveitar essa janela política pós-segundo turno e antes da intensificação dos debates para a troca, né, para a eleição da mesa na Câmara e no Senado, chama atenção essas propostas, sem prazos, sem números, quais as propostas. Então, falam, né, nessa expectativa, deixam um recado de que, olha, queremos Jussara, que isso seja... Oi, por favor. Não, só isso. Você concluiu? Concluí. Ah, não. Que eu ia puxar esse ponto que você levantou e passar para o Caio. E perguntar para você, Caio, para onde essa conversa vai? Se o que é essencial, o Lula, nas palavras da Simone Tebet, interditou, proibiu. Disso não se fala. O que é o disso não se fala? Da política de valorização do salário mínimo, que indexa, expande os gastos sociais, e que cria para ele essa armadilha. As despesas crescem mais que as receitas, ponto. William, tem uma ciranda, né, que acontece entre a equipe econômica, Palácio do Planalto e mercado, né, que ele consiste no seguinte, toda vez que o mercado, vamos dizer assim, se estressa ou se preocupa com alguma declaração do presidente relacionada ao expansionismo fiscal, 2, 3 dias depois a gente pode esperar que vai vir alguém da equipe econômica com alguma solução como essa que a gente viu hoje. Na sexta e na quinta-feira da semana passada, houve uma reação do mercado a declarações do presidente da República apontando para um expansionismo fiscal, em razão também do resultado da eleição, que mostrou a vitória da direita, enfim, tem outras questões aí. Mas houve um estresse na quinta e na sexta-feira, a gente tratou disso aqui inclusive.
E aí, não à toa, não é coincidência. 2, 3 dias depois, vem o Haddad e a Simone Tebet com esse discurso. Se a gente pegar e recuperar esse ano, isso já aconteceu uma meia dúzia de vezes. Bom, se a ciranda significa 4... que a cadeirinha volta para o mesmo lugar. Isso, exatamente. E qual que ela está agora? Porque você tem o presidente, agora está na fase de sinalização de que haverá contenção de gastos, mas na quinta e na sexta-feira a sinalização do próprio presidente da República era contrária. E não vai dar em nada, né? Hoje, por exemplo, neste mês não vai acontecer nada. Né? A vida política em Brasília só volta depois do segundo turno. Hoje, inclusive, o Arthur Lira suspendeu as sessões e eles vão voltar para tratar de orçamento. Não vai ter medida nenhuma neste ano, pelo menos. Como é que você se sente sendo repórter de uma ciranda? Tonta. Olha, vamos lá. Eu quero primeiro dizer uma coisa seguinte. Essa entrevista que o ministro Haddad deu à Mônica Bergamo na Folha de São Paulo, se ele tivesse dado essa entrevista lá para março do ano passado, ele teria eliminado vários dos problemas e dos descréditos e da desconfiança que ele alimentou nesse ano e meio. Porque, assim, a entrevista dele faz todo sentido. Ele não fala de meta fiscal, a defesa dele é uma defesa para um equilíbrio... Rigor, ele fala do arcabouço. Ele fala do arcabouço, mas aquela defesa dele de vamos entregar a meta, o que mais vocês querem? Nós temos a meta e tal. Então, ele faz uma leitura muito mais macro da situação. Ele chega a dizer que o que eles têm que fazer tem que perdurar como uma mudança do Estado brasileiro e não uma mudança específica para o governo Lula. Quer dizer, é toda uma fala do bom senso do trato com os desequilíbrios da conta. Então, das contas públicas. Esse é um ponto. O segundo ponto é que é o seguinte... ele está no papel político dele de dizer, porque o governo Bolsonaro fez isso, porque o governo Temer fez aquilo. Mas as principais ameaças ao arcabouço fiscal dele existem desde o dia zero, que é a desvinculação, que é a vinculação de saúde e educação e a política do salário mínimo. Quer dizer, não precisa ter uma calculadora especial para saber que, ainda mais com o Brasil crescendo muito, para saber que isso geraria distorção. E os economistas, nós, que estamos chamando a atenção para isso há muitos meses. Então, a ficha demorou para cair. A fala da Simone Tebet agora é uma fala que também tinha que ter acontecido lá para março do ano passado e não agora. Maílson, é possível tratar essa questão que eu caracterizei na abertura desse programa como uma armadilha, sem mexer naquilo que o Lula gosta e quer? Não, impossível. Aliás, a declaração da ministra Tebet de hoje, o que ela mencionou, é uma prova disso aí. O Lula tem um discurso quando ele fala que a mãe dele ensinou como é que gerencia o orçamento doméstico, e outro quando ele está agindo como presidente, como político, né? Por exemplo, o maior dano que o Lula trouxe para as finanças públicas para os próximos anos é a volta da indexação do salário mínimo aos gastos previdenciários. O seu próprio governo, a Simone Tebet, estimou que isso em 10 anos gerará um gasto adicional de 1 trilhão e 300 bilhões de reais. Tem economistas que calculam que é um pouco menos do que isso. Mas só para se comparar, toda a economia da reforma da Previdência vai ser de 800 bilhões de reais. Não é? E hoje a Simone falou que esse assunto não está na pauta. Portanto, está fora da pauta a principal causa da deterioração fiscal agora e no futuro. Então, não dá para fazer o dever de casa, tirar o Brasil dessa armadilha. Eu gosto dessa sua imagem, que é uma armadilha, não é? Se o presidente Lula não abandonar essas ideias equivocadas que ele tem. Por exemplo, uma definição esquisita de contabilidade pública, que não tem lugar nenhum do mundo, que gasto com educação não é gasto, é investimento, que salário não é gasto, é investimento. Isso é uma estupidez, com todo respeito, né? Porque o que importa é o que você tira do bolso, e não o tipo de gasto que você faz com esse dinheiro, né? Então, eu acho que sem o presidente Lula recuar de suas visões equivocadas de como deve se gerir uma economia, o setor público, não vai ter o ajuste que os ministros estão falando. Novamente, Jussara, tem coisa boa, é bom, mas não é suficiente. Tá certo. Jussara, a gente, da mesma maneira que a gente vem falando de contas públicas, essas frases todas da ministra, a gente tem dito aqui em outros produtos jornalísticos aqui da casa, porque
é muito óbvio, se as despesas crescem mais que as receitas, não vai dar para lidar com essa questão apenas pelo lado da receita, tem que se ligar pelo lado da despesa também. Agora, indo um passo além do óbvio, mas me referindo a outro problema recorrente aqui, do qual a gente fala, que são as brigas palacianas. E a capacidade que os determinados grupos à volta do presidente têm de impor a sua visão das coisas. Até aqui, todas as vezes que se falou no que se falou hoje, como a ministra falou, isso para ali na Casa Civil, para na gestão, para em algum lugar, como se fosse um ferrolho, fora a vontade do próprio presidente. Há algo que indique para você que dessa vez seria diferente? Ou nós vamos estar vendo mais uma voltinha aí da ciranda que o Caio Junqueira criou? Olha, William, acho que é mais uma voltinha dessa ciranda que a Thaís disse que está rodando nela, né? Há tanto tempo cobrindo isso. Ela disse que está tonta, José. Já está tonta, porque a gente vê exatamente essa pressão política e nada indica neste momento que vai haver uma concessão ali dessa área política em relação à área econômica do governo. A gente lembra que a gente vem tratando disso aqui na CNN há algum tempo, Caio Junqueira, que cobre bem essa área política também, dos embates entre o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, e o chefe da Casa Civil, que é o ministro Rui Costa. Isso sempre foi claro, eles negam, mas a gente sabe que há um embate direto sobre isso. Então, a grande questão dessa declaração hoje da ministra Tebet é justamente a hora que essas propostas, que são 30, né, ela disse que são 30, elas chegarem lá para o presidente Lula. E aí ele vai definir. Ele não vai definir de acordo com as questões econômicas, com a regra fiscal, com os apelos da área econômica do governo, mas aí vai entrar a área política como principal conselheiro dele. E aí vai ficar essa disputa mais uma vez. Não me parece, não tenho indicativos neste momento de que há uma disposição neste momento, uma mudança de rota, por exemplo, da área política do governo, capitaneado ali pela Casa Civil. Acho que são cenas aí para os próximos dias para apurar e voltar a contar aqui para você. Potencializado pela eleição, né, William? Porque a eleição municipal, ela sinalizou um eleitorado ao centro e à direita muito forte, já era uma tendência na política brasileira, talvez desde 2016, mas isso pegou bastante o governo. Tanto que a leitura na semana passada, quando o Lula colocou na mesa, o próprio Haddad também, da revisão da tabela do imposto de renda, acho que o custo disso é 35 bi, né, Thaís? Por baixo, no mínimo 35 bi. Já era um efeito disso, né? Já era um presidente da República esperto, né? Enfim, 50, 60 anos de carreira política, lendo o resultado da urna, considerando que esse resultado da urna impõe mais dificuldades para a reeleição desse projeto político que ele lidera, e aí precisando apresentar propostas e ideias que são promessas de campanha e que têm grande alcance na população, né? E foi isso que aconteceu exatamente na semana passada. Então, o resultado da eleição municipal de 2024 potencializa esse processo de gastar mais e expansionismo fiscal. Às vezes eu acho que a gente tinha que fazer uma autocrítica, na boa. Porque sabe o que a gente acabou fazendo com a audiência agora nesses últimos minutos? Nós estamos dizendo para o nosso público o seguinte: gente, nós estamos tratando do que já tratamos, não temos nada muito novo a dizer, amolando a paciência de vocês com um problema do qual a gente está dando volta, ciranda, né? Volta. A gente está aí tentando procurar uma saída e aqui a opinião parece de consenso, ou análise, parece aqui de consenso, é que esse treco, do jeito que a gente viu hoje, não tem saída. William, não tem saída, mas eu acho que tem um fôlego, a economia tem um fôlego para levar mais alguns desaforos, né? Principalmente se os Estados Unidos conseguirem, de alguma forma, baixar os juros, né? A China crescendo menos é desinflacionário, né? Então, eu acho que tem ainda um fôlegozinho político para ganhar. O que deveria ser exatamente o momento, quer dizer, por que a economia está crescendo, por que o desemprego está baixo, deveria ser exatamente o momento do governo fazer a mudança. Mas eu não acredito que haja vontade política para isso. Pessoal, com o nosso pedido de desculpas, então, nós vamos encerrando esse segmento. Girando. Girando. A gente, como jornalista veterano nisso, às vezes a gente realmente pensa, caramba, o que nós estamos trazendo que seja diferente do que já trouxemos? Mas é a realidade. Se vocês tomam decisões em política, esta é a realidade brasileira, que é o que a gente pretende trazer para vocês aqui toda noite.